Direto do maior zoológico particular do Brasil. Vamos descobrir o que os olhos dos animais têm em comum com os nossos. Estamos, aqui ao redor de várias espécies de animais e é até meio natural da gente fazer algumas comparações. No caso Sim. da visão especificamente, e nós temos aqui esses tigres. Lindos, lindos. Qual é a diferença entre a nossa visão e a deles? Nós enxergamos a partir de duas cores básicas, o vermelho e o verde. Em cima dessas cores, todo o restante do nosso sistema nervoso, ele faz a diferenciação nas mais diferentes tons e nos mais diferentes melhoramentos para que nós consigamos enxergar o mais nítido possível. Claro que depois, vai passando o tempo, a gente vai ganhando alguns probleminhas, Isso é normal, natural. Sim. No caso deles, de muitas das espécies, a quantidade de cones e bastonetes pode ser diminuídas, tá? Ou podem ser aumentadas. Então você tem essa variação para que eles consigam, em cima da principalmente necessidade alimentar do local onde eles vivem, encontrar. Então nós estamos falando dos tigres, por exemplo, encontrar aquilo que ele precisa para comer, a sua presa, Quem tem hábitos noturnos, por exemplo, Eles têm. São no caso deles. Tem imagens noturnas que a gente vê na TV, que a gente vê por aí, que quando joga a luz, aparece a visão bem brilhante. Como quando acontece com os nossos gatinhos em casa e a gente quer tirar uma foto e os olhinhos até com os cachorros Perfeito, também. perfeito. Isso é uma especificidade desses animais que têm esses hábitos noturnos. Nós não temos. Aqui ao redor da retina, eles têm sais de prata. Olha. Prata mesmo, Esse que muitos usam aqui bonitinho. Nossa, prata Prata mesmo, mas em forma de alguns sais, silicato de prata, geralmente, Que é o que determina que eles consigam, mesmo sobre baixa luminosidade, enxergar por reflexo aquilo que eles precisam ver. E, inclusive, é baseado nisso que saiu aqueles equipamentos de visão noturna, Certo. que vai para exército, por exemplo. Sim. Nossos gatinhos, mesma coisa. Então, quando saem para caçar à noite, a quantidade de luz está diminuída. E eles precisaram ganhar essa especificação de sais de prata ao redor para que eles conseguissem enxergar a sua presa. Além de falar e ver os animais que nós temos aqui, nós temos também os invertebrados, não é? Como funciona a visão deles? É tão complexa também? Para alguns é mais complexa, para outros um pouco menos. Dentro de uma linhagem de invertebrados, nós começamos lá atrás com poríferos, É o Bob Esponja, para ser mais claro, que não tem visão. Os quinidários também não. Os primeiros serão os plateumintos, que têm ocelos, que são olhos que não fornecem visão, Nemátodas são outros vermes, também não tem. Anelídeos também não tem. Aí nós vemos para os moluscos. Os moluscos, aí já tem uma visão muito legal. Polvo, por exemplo, tem uma visão fantástica, Então, os moluscos já têm visão bem bacana e outros não. Então, mesmo dentro do mesmo grupo filogenético, tem visões bem aguçadas, outros não. E aí a gente chega nos artrópodes. Insetos, crustáceos, aracnídeos. Esses têm aqueles olhos compostos, São vários pontos de recebimento dos fótons de luz para que eles consigam formar em cada ponto daquele uma imagem. Isso é muito interessante. A gente consegue comparar, os animais, a visão dos animais assim, e a nossa. Imagino que para estudar você faz essa comparação mesmo para tentar se entenderem, E também entender as outras espécies, no caso os animais. Basicamente, nós temos dentro dos genes desses animais, o fator genético envolvido, então o ponto onde vai haver a transformação daquela célula indiferenciada em células que vão formar os olhos, na maioria dos animais são as mesmas. São os mesmos pontos, com alguns pontos de modificação, porque os genes realmente também não são iguais. Mas dentro da variedade de espécies, nós temos um padrão.
E dentro deste padrão de olhos, que nós temos uma divisão em 4 tipos de olhos, dentro desse padrão de 4 tipos, várias diferenças dentro de cada um deles. Tá? Então é o que a gente tem conversado. 1.1, 1.2. E quase mais ou menos isso, 1.1, 1.2. Aqueles que a gente julga, né? Esses têm uma visão bem mais avançada, por exemplo. Aqui né? dá pra ver a visão, Ah, os olhinhos bonitão assim, aqui. bem. Não, bonitão de olho na gente aqui. E mesmo dentro deles, mesmo entre eles, as cores muitas vezes são diferentes das que nós enxergamos, né? A tonalidade maior, algo mais, algo menos. A acuidade visual assim, mais aberta ou mais fechada, depende muito do que eles necessitam. Né? Então mesmo dentro de cada olho, a gente vê diferenças não anatômicas, mas na funcionalidade desses olhos. Enquanto uma aponta para um criador, a teoria da evolução vai no sentido contrário. E é isso que eu quero entender na minha visita ao Zooparque de Itatiba com o meu amigo biólogo, o Eric. Eric, o que a teoria evolucionista nos diz sobre a evolução dos olhos? Sempre foi muito difícil relacionar a evolução dos olhos de cada espécie com evolução. Né? Sempre tinha elos faltando e a gente sabe que o olho realmente é uma maquinaria extremamente especializada. Ultimamente, o que a gente tem visto e a gente tem notado é que olho, por incrível que pareça, e quem está em casa, por favor, não se assuste com o que eu vou falar, não é só para enxergar. Outras espécies que a gente considera um pouco mais evoluída, mas que na minha concepção não tem uma questão assim, é mais evoluído do que o outro. Porque estão bem adaptados, então já estão ali porque já são alvo de algo especializado. Né? Então nós temos espécies, por exemplo, como a lampreia, que são animais que não têm essa parte aqui, que nós temos da mandíbula, né? Que tem os olhos bem parecidos com o nosso. Tá? Apesar de, se a gente comparar a complexidade do animal em geral e dentro da linhagem evolutiva, já se parece mais com a gente. Porque quando a gente pensa em evolução, a gente está pensando em modificações que vêm ao longo do tempo a partir de um ancestral comum. Então, dentro de uma linhagem evolutiva, eu parto de um ancestral comum, de uma única espécie, e vou especializando, ganhando em complexidade, em especialidade. Então, alguns são mais especialistas em determinado ambiente, outros se adequaram melhor a outro tipo. Quer dizer, ele não fala assim, parte de um Deus criador, onde toda a beleza da especiação é única e cada um tem o seu bonito. Não, parte-se de uma espécie comum e eles vão ganhando características, adquirindo características, se especializando principalmente de acordo com o ambiente que melhor se adequaram. O próprio pai da evolução, Charles Darwin, no livro A Origem das Espécies, de 1859, parece ter apoiado a ideia de que é impossível uma evolução produzir tal complexidade. A razão me diz que, se diversas gradações de um olho perfeito e complexa para um muito imperfeito e simples, cada gradação sendo útil ao seu possuidor, podem ser demonstrada como existente, se ainda mais o olho variar mesmo que muito levemente e as variações sejam herdadas, que certamente é o caso, e se qualquer variação ou modificação em um órgão for útil para um animal sob condições de vida cambiantes, então a dificuldade em crer que um olho perfeito e complexo pudesse ser formado pela seleção natural, embora insuperável à nossa imaginação, dificilmente pode ser considerada real. A complexidade do olho é tão linda, tão maravilhosa, que a minha teoria não consegue explicar. Claro que nós estamos falando de 150, 160 anos atrás. Então, quando eu penso na complexidade do olho, eu estou pensando, né, a partir do que Darwin falou, de que é algo realmente tão complexo, né, com lentes superacopladas,
todo ele interligado ao sistema nervoso, então com o nervo óptico. Estou pensando lá na nossa espécie, né? Estou pensando agora na espécie humana. Então pensando em nervos, e aí sendo interpretados em outro lugar, voltando à resposta. Olha como é bonito. Se alguém bate aqui, e eu estou olhando para lá, é aqui que eu vou vir, para mexer essa musculatura, para virar para cá, para enxergar o que está acontecendo, para interpretar e tomar minha decisão. Certo. Em questão de milésimos de segundo. Muito rápido. Então, para quem está em casa entender, com o que eu posso comparar? Não tem comparação.